e uma nuvem logo ocultou, mas a promessa lhes deixou. Eis que convosco para sempre estou. Ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Sentado à destra de Deus Pai, Jesus está por sua esposa suplicando já. O mundo disto não cogitará, porque não vê a luz que brilha lá. Muito breve Cristo voltará, mas só os seus ao céu levará. Ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor na Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do versículo 6 a 11. Gálatas, capítulo 5, versos 6 a 11. Gálatas, capítulo 5, versos 6 a 11. Vamos dar leitura em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Porque os que estão em Jesus Cristo não precisam se preocupar em serem circuncidados ou não, porque a circuncisão não tem efeito algum, pois tudo quanto precisamos é a fé operando pelo amor. Vocês estavam indo tão bem, que foi que aconteceu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Certamente que não foi Deus. Basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer, como eu, a respeito dessas coisas. Deus se encarregará daquela pessoa, seja quem for, que vem perturbando e confundindo vocês. Irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, estamos te pedindo, Senhor, mais uma vez, esse domingo que estamos aqui reunidos em teu nome, estamos gratos a ti, Senhor Jesus, pela oportunidade que tu nos deste, pela noite de paz que tu nos concedesse, e por, meu Senhor Jesus, estarmos aqui reunidos em teu nome. Te pedimos que o teu Espírito Santo possa falar profundamente a cada coração essa manhã. Nos revela a tua palavra, Senhor. Tu conheces as nossas deficiências, tu sabes do que precisamos, meu Deus. Usa-nos em tuas mãos, meu Senhor, cada um dos teus servos aqui, porque vamos compartilhar a tua palavra, e o professor aqui realmente é o teu Espírito Santo que fala aos nossos corações e nos revela. Fala conosco, Senhor Deus, que realmente a tua palavra possa ser vida, meu Senhor Deus, possa ser um remédio, possa ser a cura para nossas almas.
Pedimos nesse momento, em favor dos teus servos que não estão conosco, tu sabe o motivo de cada um. Cura aqueles que estão enfermos, Senhor Jesus, tenha misericórdia, meu Senhor, daqueles que estão trabalhando e viajando, os motivos, meu Senhor, que estão impedindo os teus servos de estar aqui, tu conhece cada um, tenha misericórdia dos teus servos. Aqueles que estão fracos também, Senhor Jesus, fortalece, levanta os que estão caídos, desperta os que estão dormindo. Meu Deus, e mais uma vez te agradecemos, meu Senhor, porque sabemos que estamos aqui, pela tua infinita e grata compaixão, pela tua misericórdia. Então, te pedimos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo possa estar conosco essa manhã. Em teu nome nós pedimos e agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Bem, irmãos, então estamos aqui dando um prosseguimento, nosso livro de Gálatas, né? Capítulo 5, e vamos aqui o verso 6, nós iniciamos a leitura. Ele diz assim: porque os que estão em Jesus Cristo não precisam se preocupar em serem circuncidados ou não, porque a circuncisão não tem efeito algum, pois tudo quanto precisamos é a fé operando pelo amor. Então, mais uma vez aqui, né, Paulo está falando, né, da circuncisão, ou seja, qualquer efeito externo, né? Na verdade é isso, qualquer efeito externo, qualquer ação humana nossa, para o Senhor Deus, isso não faz diferença, porque o que ele quer, né, é um coração contrito, o que ele quer é a fé em seu nome. Então, para ele, nós temos essas duas dimensões, né? Temos uma dimensão vertical e temos uma dimensão horizontal. Para a dimensão vertical, as obras não importam, porque pelas obras não seremos salvos. O que importa é a fé no Senhor Jesus Cristo, né? Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a dimensão vertical. Só que também, por vivermos nesse mundo, né, o evangelho é pregado nesse mundo, existe uma dimensão horizontal. Na dimensão horizontal tem que ter obras. Por quê? Porque as pessoas olham para nós, não enxergam a nossa fé. Diz, né? Só olhando para você, ele não vai enxergar a sua fé. Agora, ele enxerga o quê? O seu comportamento. Isso as pessoas enxergam, né? O comportamento. E o que a Bíblia fala? Que nós não podemos servir de escândalo para ninguém. Nós não podemos servir de escândalo. Então, as suas atitudes contam sim. Não vão contar para Deus. Para Deus conta realmente o seu coração. Mas, para as pessoas, conta a sua atitude. Por isso que a palavra diz, né, que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta para o Senhor? Não, não é para o Senhor. Para o Senhor, tanto faz. As suas obras não vão fazer a menor diferença, mas vai fazer para o teu próximo. Então, o Senhor ensina. Se o teu próximo estiver com fome, não basta você bater nas costas dele e falar que Deus te abençoe, virar as costas e ir embora. Não. Para o Senhor Deus, que bom, né? Você pediu a bênção de Deus para ele, está ótimo. Só que para ele, que está com fome, não. Ele precisa comer, então precisa ter obras. Você precisa dar um alimento para ele. Então, a dimensão das obras tem a ver com essa dimensão terrena. Nós precisamos ter, por isso, porque nós amamos a Cristo, né? Amamos o Evangelho, queremos que o Evangelho, né, entre no coração das pessoas, e sabemos que para isso acontecer é através das obras. Nós temos que ter obras, senão o Evangelho não chega ao coração das pessoas, né? Porque nós precisamos falar, isso já é obra. O fato de você falar, anunciar, é uma atitude que você tem que tomar. Senão você poderia ficar quieto, né? Eu fico quieto, não falo nada. Quem quiser que olhe para mim, que enxergue o que eu tenho lá dentro de mim. Se ele conseguir isso, bem. Se ele não conseguir, amém. Problema dele. Nós não podemos pensar assim, né? Porque tem uma dimensão horizontal. E isso Paulo se preocupava demais. Tanto é que ele falou, se der tempo nós vamos ler os versículos aqui, os irmãos já sabem, né? Quando ele diz que ele se fez louco, né, para ganhar os loucos, não é isso? Ele se fez de tudo, se fez de entendido para ganhar os entendidos, se fez de judeu para ganhar judeus, se fez de grego para ganhar os gregos, ou de tudo. Por quê? Tudo que ele fazia para que as pessoas chegassem ao pleno conhecimento da palavra. Então, ele fez isso, muito embora soubesse que a dimensão, né, vertical era ele, Deus, e Deus conhecia o coração dele, pronto, é isso que bastava, né? Então, esse versículo aqui, vou reler outra vez, né? Então, ele está dizendo, versículo 6,
Porque os que estão em Jesus Cristo não precisam se preocupar em serem circuncidados ou não, porque a circuncisão não tem efeito algum, pois tudo quanto precisamos é a fé operando pelo amor. São as duas dimensões, é a fé, mas operando pelo amor. E que amor é esse, né? O amor, esse amor ao próximo. Temos que ter amor ao próximo. Até porque Jesus Cristo falou, olha, se você diz que ama a Deus e não ama o teu próximo, o teu irmão que você vê, você está mentindo. Como é que você diz que ama a Deus que não vê, se você não consegue amar o teu próximo que você está vendo, né? Então, esse amor, claro, é um amor que Cristo põe em nossos corações. Quando a gente olha para a humanidade, a ideia não é a gente entrar em rota de colisão com aqueles que estão andando, vamos dizer assim, errado, né? Quando a gente diz errado, é de acordo com a palavra, né? De acordo com a palavra, eles estão errados. Então, não cabe a nós ter raiva deles. Não, ao contrário, nós temos que ter amor, porque nós temos que entender que eles não estão fazendo isso de si próprios, né? E sim, existe um comandante na vida deles que está levando eles para o lugar errado. Então, cabe a nós levar o evangelho de Cristo para que as pessoas substituam, né, esse comandante por um outro, né? Eles deixam de ser servos de Satanás, do inimigo das nossas almas, para serem servos de Cristo. Cristo passa a ser o Senhor da vida deles. E aí, então, eles vão ter uma conduta diferente. Então, nós não temos que ter raiva. Por isso que Paulo fala mesmo, olha, a nossa briga não é contra a carne. Não é contra a carne, é contra as potestades, né? É uma guerra espiritual, não é contra as pessoas em si, né? Então, esse amor que aqui Paulo está dizendo é isso, né? Então, a fé em Cristo, mas operando pelo amor. Então, uma vez que você tem a fé em Cristo, aceitou a Cristo e tem a salvação, a operacionalização disso é pelo amor, e o amor ao próximo. Essa é a dimensão, né, horizontal. Bom, vamos ler então alguns versículos. Começar com a irmã Sofia, Tiago, capítulo 2, e verso 8. Tiago 2 e 8. A irmã Denete, também Tiago, capítulo 2, versos 12 a 22. Tiago 2, 12 a 22. A irmã Vanete, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versos 18 a 19. 1 aos Coríntios 7, versos 18 a 19. Aqui, a irmã Raquel, Colossenses, capítulo 3, e verso 11. E o irmão Mica, Lucas, capítulo 7, verso 47. Lucas 7 e 47. Então, podemos dar início aí com Tiago, capítulo 2, e verso 8. Amém. Todavia, se cumprides conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Amém. Amém. Então, Tiago, né, ele é bem prático, né, nessa questão, nessa dimensão com o próximo, né? Ele dá vários ensinamentos, né? E então ele faz questão de e é isso, irmão, não tem como, né? O cristão tem essas duas dimensões, tem uma dimensão vertical, que é com Deus, aí Deus conhece os corações, né? Quando o Senhor fala da consciência, tua consciência não te condena, maior é Deus, e você está tranquilo com Deus. Mas você não pode se esquecer que você vive num mundo, e esse mundo está olhando para você, e ele quer ver alguma coisa, né? Ele quer ver alguma coisa em você para ele crer ou não no Evangelho. Então, nós temos que nos preocupar, assim, não dá para a gente falar como muitos falam, olha, eu não quero nem saber, meu problema é com Deus e o resto é resto. Não, não é assim. Nós temos que ter essa preocupação, sim. As pessoas vão estar, sim, olhando para nós, né? E é através do nosso comportamento que eles podem se chegar a Cristo. Claro que, a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, cada dia mais você vai realmente dando menos importância para aquilo que você está vendo nas pessoas, né? Mas enquanto Cristo não fez a transformação na vida, é isso que as pessoas vão olhar para o nosso comportamento, né? Então nós temos que tomar cuidado. Algumas coisas que a gente tem certeza absoluta que a gente pode fazer, que a nossa consciência não condena, mas a gente fala, mas se eu fizer e tiver alguém olhando, eu posso escandalizar essa pessoa, então eu não vou fazer, né? É aquilo que Paulo disse
tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Não convém fazer, porque se vive, às vezes, num ciclo de pessoas, né, que tem uma cultura diferente, um pensamento diferente, então não vai, né? A gente vê isso até nas próprias igrejas, né? A gente vê que tem igrejas que o estilo que as pessoas se vestem, né, é bem diferente, diferencia de uma igreja para outra, não é? Nós que temos nossos usos e costumes, às vezes até queremos censurar ou murmurar ou falar, não convém a gente fazer isso, né? Fique onde você foi chamado, né? Se você, às vezes, é mais tradicional, se sente melhor assim, amém. Fique. Por isso que eu acho que, né, isso é a minha teoria, né? Por isso que eu acho que existem diversos tipos de igrejas, né, no mundo. Exatamente porque você é mais tradicional, você gosta de andar mais comportadinho, com roupa, com gravata, não sei o quê, vai ter uma igreja que você vai ficar super bem lá, amém. Mas não fique falando da outra, que as pessoas vão mais à vontade. Isso é um problema deles com Deus, não entre nessa seara, né? Ficar discutindo, aí você vai entrar no julgamento, né? E Deus olha os corações. Quem somos nós para ficar julgando as pessoas, né? Claro que nós vivemos num mundo também que a gente tem algumas regras de viver em sociedade, tem o bom senso, né? Mas isso também cada um tem o seu, né? Então, se você acha que alguma coisa está até escandalizando, puxa, isso é uma falta de respeito. Afinal de contas, a pessoa está num templo, está na igreja, deveria ter mais respeito. Amém? Você pensa assim, dentro da sua igreja, se você é um líder, né? Você tem os seus os usos e costumes, você ensina dessa maneira, mas não devemos estar apontando o dedo para outras igrejas, outras denominações, porque isso é visível, né? A gente vê esse comportamento diferenciado, né, em diversos tipos de igreja. Não vamos entrar nisso aí, porque se a palavra de Deus está ensinando, está sendo ensinada, então essa pessoa que está ensinando, ela será cobrada de Deus também, a maneira que ela está ensinando a palavra de Deus, né, será cobrada. Não cabe a nós que estamos numa outra igreja ficar apontando e entrando em discussão. Não. Né? Volto a dizer, a salvação é isso aí, é vertical, é você em Deus, é a tua fé em Deus. Agora, o teu comportamento pode sim ajudar ou atrapalhar. Isso você tem que ter cuidado, né? Então, se a gente vive, vou dar um exemplo aqui até banal, né? Se a gente vive numa cidade que, por exemplo, se você for caminhar aqui, tô falando um homem, né? Então ele vai tirar a camisa para caminhar, porque ele se sente melhor sem camisa, porque a camisa ele vai suar, se ele entende que, olha, aqui tá todo mundo assim, ninguém fala nada, tá bom, faço assim. Mas se você souber, olha, se eu ficar sem camisa, vai passar um irmão aqui, vai murmurar, um outro vai dizer, olha lá, meu irmão João está andando sem camisa, então eu não vou andar sem camisa, só por isso. Eu tenho algum problema das camisas? Não, mas se eu andar, alguém pode falar alguma coisa, então eu não ando sem camisa, eu ponho uma camiseta e vou fazer a minha caminhada sem problema, né? Se tivesse num lugar mais ainda tradicional, que para caminhar tinha que ser de calça comprida, não podia pôr uma bermuda, ponha uma calça comprida e caminhar, mas é desconfortável? Mas você está fazendo isso por amor a Cristo. É isso, né? Na medida do possível, você vai desconstruindo isso na cabeça das pessoas, para elas entenderem que não está aí a questão da salvação, de servir a Deus, né? Ou de desagradar a Deus, não está nesse tipo de vestimento. Não é nisso aí que Deus vai ficar, né? Você vai agradar mais ou menos a Deus, não. Mas até chegar a esse ponto, você tem que ter esse cuidado, então essa dimensão, porque é por amor, né? Você faz isso por amor, é o que Paulo fala. Fiz de tudo para ganhar a todos, se possível for, né? O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. Foi isso que Paulo fez, e esse ensinamento também nós temos, né? E, claro, sempre estando, assim, dentro da igreja, né, que nós pertencemos, existem os usos e costumes. Então, quando você tem que estar dentro. Claro que, tendo a oportunidade, um ou outro uso e costume, se você puder discutir no bom sentido que eu falo, né? Em algum momento, vale a pena, sim, com a liderança, né? Ou em reuniões, levanta só, põe a sua ideia, pode até ser que alguém ouvindo você fale, realmente, eu cheguei à conclusão que não faz sentido, nós estamos com uma prática aqui que não faz sentido, muda-se essa prática, porque é um uso e costume, não é doutrina bíblica, né? Então pode mudar a qualquer tempo. Só que não vai você ficar contrariando todos os usos e costumes. Você está dentro de uma igreja, né, que tem uso e costume, não vai ficar contrariando, porque aí vai ficar chato. Então é melhor que você saia, vá para um lugar onde se sinta melhor, né? Porque não dá para ficar contrariado também, tá? Mas algumas coisas a gente passa por cima. Alguma coisa você até se perguntar para mim, João, você gosta de usar gravata? Não gosto de ficar aqui de gravata, mas se foi colocado, olha, a escola dominical com gravata, amém. Até o dia que falarem, não precisa mais. Que bom, agora não uso mais. Mas
Isso vai fazer uma grande diferença para mim? Não, não faz. Mas eu não vou ficar também aqui como rebelde todo dia sem gravata, para peitar o pastor, ou seja lá quem for. Para que isso? Né? Vou chegar aonde com isso? Lugar nenhum. Então, a gente vive, né, num convívio humano e nós temos que aprender, né? Essas coisas nos ensinam também. Você não faz tudo o que você quer. Você tem regramentos. E isso é viver em sociedade. Não tem jeito, né? Viver em sociedade é assim. Algumas coisas você faz muito tranquilamente, outros nem tanto, mas não importa. E isso vai ser em qualquer lugar. Vai ser na escola, né? A escola não é assim? É. Você tem vários professores, não tem? Tem. Tem um que você gosta muito, e a maioria você não gosta muito, né? Normal o aluno não gostar muito dos professores. Ah, e tem um estilo muito ruim de dar aula. Olha a prova dele como é que é. Bom é aquele ali, principalmente quando você tirou nota boa, né? Esses aí você elogia bastante. A tua nota foi boa. Se que a nota foi ruim, normalmente você vai ter alguma coisa para falar. A culpa nunca está em você, está no professor. Mas é assim, os patrões também, né? Uns patrões você vai elogiar, outros você vai dizer que se você é patrão dos funcionários, a mesma coisa. Um você vai elogiar, outro você já não vai gostar muito, porque ele tem costumes diferentes. E o mundo é assim, nós somos pessoas diferentes, né? Com usos e costumes diferentes. E temos que entender que vivemos no mundo. A perfeição, né? Ou seja, essa unidade vai estar lá no céu, né? Onde todos seremos espírito, né? Não teremos esse corpo aqui carnal, cheio de falhas, e aí vai estar, né? Não vai ter esse tipo de diferenciação. Aqui no mundo é assim. Então temos que entender que temos que ser cristãos exatamente nesse contexto, né? Vamos ler agora Tiago, capítulo 2, versos 12 a 22. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé. Sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, pelo que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Amém. Amém. Então, como eu falei, né, Tiago explora bastante, né, essa ele fala, ele é mais incisivo, né, e no final ele usa a palavra cooperação, né, que a fé coopera com as obras. Na verdade, é um complemento, né? Uma coisa complementa a outra. Então, no contexto, quando a gente está falando nesse contexto, nessa dimensão horizontal, tem que ter as obras, porque só a fé não vai resolver o problema, né? Você tem que ter obra. Ele fala também de Abraão, né? Quando ele mostra, olha, e Abraão, ele não demonstrou a sua fé através das obras? Sim, né? Que fé é essa que ele está falando? Quando o Senhor Deus pede a Abraão que sacrifique o seu próprio filho Isaque, né? E Abraão tem a obra, ou seja, ele não ficou só com Deus, ó, Senhor, ok, já está sacrificado. Não, não é assim. Ele teve a ação, né? As pessoas viram, né? As pessoas viram a ação dele. Foi para levar, só que aí o Senhor intervém e realmente, por quê? Que tem que ficar esse exemplo, porque senão não são, o ser humano precisa, né? Ele tem que ver, tem esses sentidos aqui, o ser humano natural, ele vai pelos sentidos, né? Pelo olfato, né? Aquilo que ele pode pegar
não é isso? O que ele pode cheirar, o que ele pode enxergar, ouvir, é isso. Então, vai pelo seu sentido, ele precisa ver, né? Não tô dizendo assim, precisa ver para crer, isso é o que muitos falam, né? Mas o ser humano natural é assim, precisa ver para crer realmente. Então, o Senhor Jesus Cristo, quando fez vários milagres, para que o Senhor Jesus Cristo fez milagres? Ele precisava estar fazendo milagres? Não, né? Ele é o Cristo, acabou, ele não precisava fazer milagres, mas ele fez para quê? Para que criasse a fé nessas pessoas, para que eles vissem, né? E crescem através dos milagres. Foi exatamente para isso, né? Não só Jesus Cristo, né? Como tantos outros discípulos e apóstolos do Senhor, né? Foi um momento onde as curas divinas eram muito constantes, eram muito comuns, né? Porque estava no início da igreja e precisava ser visto mesmo, e isso foi brotando fé, que as pessoas viram. Então, nós, como seres humanos, precisamos, a fé, ver essas coisas acontecendo, aumenta, sim, a nossa fé. Claro, né? Você está num culto abençoado, um culto poderoso, que você sabe que tem um lá que está com uma doença, né? Está desenganado pelo médico, a doença que vai levá-lo à morte, todo mundo sabe. Se naquele culto ele é curado, claro que a sua fé cresce, né? Sua fé cresce, muito embora você creia no Senhor, tudo, mas essas coisas aumentam a fé. Sim, é verdade, né? Claro que nós temos que sempre estar pedindo ao Senhor que não precise acontecer isso, né? Que nós peçamos fé ao Senhor e que possamos crer, porque bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, né? Em todos os sentidos, né? Aqueles que não viram o Senhor Jesus Cristo, mas creram nele, e aqueles que não precisam estar vendo milagres acontecerem para crerem, vão crer pela fé, né? Pela fé em Cristo, crê e pronto, que está escrito na palavra do Senhor, que ele é poderoso para curar, então você crê, é isso? Mas não podemos, então, esquecer essa dimensão, andam junto, né? A fé em Jesus Cristo para a salvação, mas o amor, né? O amor, operado pelo amor, estão as obras. Pelo amor, sempre pelo amor, não podemos esquecer isso, né? Jamais para que possamos, né, aparecer nessa história. Vamos aparecer, eu quero fazer isso, e se eu fizer, alguém vai ver, e as pessoas precisam ver, ou eu vou alardear o que eu fiz. Não, aí não vai adiantar absolutamente nada, né? É pelo amor, e quando é pelo amor, você não precisa falar, você não precisa dizer que fez, né? Essa situação a gente já conversou algumas vezes, né? De pessoas que fazem, mas querem contar que fez, né? Em empresas, né, que atuam muito nessa lado social, só que está lá no site dela tudo que ela faz questão, porque ela sabe que isso conta ponto, né? Hoje em dia, você ter essa pegada social, a empresa é muito bom, só que você faz de estar alardeando lá. É normal, isso o mundo faz isso, né? Só que nós, como cristãos, não. A Bíblia nos ensina que o próprio Senhor Jesus Cristo falou, né? Aquilo que a mão direita dê, que a esquerda não saiba. Não é isso? Então, você não precisa estar alardeando. Faça de coração por amor. Por que é por amor? Porque você sabe que o que Cristo fez para você é impagável. Você jamais poderá pagar, jamais. Então, por amor a Cristo, você tem essa dimensão no próximo, né? Que também o Senhor Jesus Cristo falou, olha, quando vocês ajudarem um desses pequeninos, derem um copo de água, né, para eles, quando derem de comer a eles, quando vocês tiverem, né, visitados eles nas prisões, tudo isso vocês fizeram a mim. E quando vocês não fizerem, é o contrário, vocês deixaram de fazer a mim. Então é isso, né? Quando o Senhor Jesus Cristo também fala a relação de trabalho, né? Também dá esse exemplo. Ele diz, olha, você como empregado, como servo, tudo que você estiver fazendo, não importa se o seu patrão está perto ou não, porque você tem que fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. E você, patrão, quando você estiver, né, apesar de você ser o patrão naquele momento, você ser o Senhor, não esqueça que você também tem um Senhor, né, que é Deus, que está no céu, que está vendo tudo. Então, cuidado como você vai agir com essas pessoas, apesar deles serem seus servos, seus escravos. Naquela época existia, né, os escravos. Não que hoje não exista ainda, né, mas naquela época era comum, era perfeitamente aceito o papel do escravo. Mas aí Paulo ensinava, você tome cuidado. Não é porque ele é escravo não que você pode fazer de qualquer jeito. Por quê? Porque você também, né, tem um Senhor que é Deus, que está vendo todas as coisas. Bem, Deus nos abençoe, então, que o Espírito Santo sempre possa falar nossos corações, né? Possamos entender a palavra e, claro, colocar em prática, né? Aí vem a prática, olha a obra aí, né? É entender a palavra e colocar em prática. Temos que, né, colocar em prática, não adianta só ser teórico, está na nossa cabeça, tem que pôr em prática. Deus nos ajude, né, a fazer isso. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versos 18 a 19. Foi alguém chamado, estando circunciso? Não desfaça a circuncisão.
foi alguém chamado estando incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Amém. Amém. Então, Paulo aí está muito claro também, né? Você, né, aceitou ao Senhor, você é circuncidado, amém. Não precisa, se é, né, hoje, vamos retornar, né, a operação lá para você deixar de ser circuncidado. Não, fique tranquilo, continue sendo circuncidado. Ah, você não é circuncidado, é um incircuncidado? Amém, continue sendo incircuncidado, não precisa se circuncidar, porque não é isso que interessa para o Senhor, não é essa exterioridade, que essa exterioridade significa só para os homens, mas para efeito de salvação, não. Então, não precisa fazer isso, né? Isso aí está fora de cogitação. Para o Senhor, tanto faz, tanto fez. Isso nós estamos falando após a vinda de Jesus Cristo. Antes de Jesus, realmente tinha, era uma ordenança do Senhor, né? Que fosse circuncidado. Então, o próprio Jesus foi circuncidado, Paulo foi circuncidado, né? Estão falando que no momento que eles nasceram, então Jesus Cristo, como um cumpridor da lei, ele veio para cumprir a lei na íntegra, né? E a lei foi cumprida por ele no sentido de que foi aniquilada nele. A partir dele, não, agora é o tempo da graça, não tem mais o tempo da lei. Então, é isso que Paulo quis dizer, né? Que o Senhor Jesus Cristo não estava preocupado com isso, e nós não podemos, os seres humanos, né, atuais ou daquela época, colocar como regra para os nossos subordinados, né, que eles têm que se circuncidar para a salvação, não. Né? Isso que Paulo está deixando muito claro. Vamos ler agora Colossenses, capítulo 3, e verso 11. Colossenses 3:11. Isso. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém. Então, né, Paulo aí sendo muito categórico, né, falar que não há dissensão, né, não há nenhuma divisão de pessoas, né, você não pode ter nenhum tipo de preconceito quanto a isso, né? O Senhor Deus não faz, né, essa subdivisão em castas, em culturas, em povos, em cor de pele, em sexo, não, né? O Senhor é tudo em todos. Então, realmente a salvação é para todos e nós não podemos fazer acepção de pessoas. Não existe acepção no reino de Deus, não existe acepção de pessoas, né? E nem a acepção também do sexo, né? Porque mulher pode mais que homem pode mais que mulher, não há isso, né? Quando eu digo que não há, é que não deveria haver, né? Pelo menos não deveria haver. A gente sabe que tem às vezes até em meios, né, cristãos ou evangélicos, às vezes ainda existe esse tipo de discussão, mas na verdade não precisaria mais acontecer isso aí, porque todos seríamos, né, transformados e não haverá lá no céu, não tem essa questão do céu. Tem aqui, até para a questão da procriação e tudo mais, né? Lá no céu todos teremos um corpo glorioso e não vai existir macho e fêmea, não tem. Então, o Senhor Deus, né, Paulo, realmente, apesar de Paulo viver numa cultura, né, judaico, onde tinha essa distinção, e muitas vezes ele está nessa sociedade, ele fala isso, né, mas quando ele está falando especificamente dessa questão, né, da salvação, do servir a Deus, ele coloca isso, né, a salvação é para todos, não há distinção, né? Então, que Deus nos abençoe e que nós não venhamos fazer essa distinção. Temos que, quando eu digo isso, não fazer, nós temos que pedir ao Senhor Deus que nós não façamos no nosso pensamento, porque muitas pessoas se seguram para não falar da boca para fora, né? Só que lá dentro ele tem, e uma hora ou outra vai sair isso, vai sair, vão te pegar, pode crer, vão pegar exatamente na tua boca. Hoje em dia está assim, a sociedade hoje em dia está, tem hora que a gente fala, puxa, está até difícil, né? Tá ruim de falar, porque você abre a boca, então por isso você tem que pedir a Deus, né? E eu já estou trazendo até para um lado da sociedade mesmo, né? Hoje, a sociedade. Então, antigamente era comum, né? Estou falando no meu tempo de infância, tudo. Aliás, hoje ainda é comum no meio de muitos, né? Mas a gente vai aprendendo, vai tomando cuidado, né? Porque uma coisa que para nós é insignificante, hoje né? Vai render muito, se você falar. Então, se você vê alguém aí com, sei lá, né, com um cabelo meio armado,
e você fizer qualquer tipo de brincadeira, você pode ter um problema seríssimo, seríssimo, né? De questão de raça, você vai ser acusado de racismo, né? Você está falando da raça, por que você está comparando o cabelo da pessoa com o quê? Não, não pode, né? E por aí vai. Então, assim, chamar de alguns apelidos, né? Alguém que antigamente, no tempo de infância, era comum, ninguém se importava com isso. Hoje você não pode mais. Então, assim, são regras, a sociedade vai mudando e nós temos que pedir a Deus, Senhor Deus, me desconstrói realmente, né, esses pensamentos, porque por mais que eu me segure, se eu ainda penso assim, uma hora eu vou soltar. E às vezes eu vou estar pensando que eu estou no meio só de amigos, né, de familiares, vai ter alguém que vai ouvir, pronto. E isso pode te dar uma dor de cabeça danada, né? Principalmente se você for no meio empresarial, na escola, né, com um monte de gente, tem que tomar muito cuidado. E se nós formos cristãos, vai ser pior ainda, porque vão querer dizer que é porque nós somos cristãos que somos racistas, vamos ser acusados disso. Então, temos que pedir que o Senhor Deus nos abençoe nessa parte social que estou falando, né, e trazendo para o lado espiritual a mesma coisa, que o Senhor mude o nosso pensamento. Não é só deixar de falar da boca para fora, porque se a gente só deixa de falar da boca para fora, mas continua pensando assim, de nada adianta, né? Que o Senhor Deus está vendo. Então, Deus, transforme a minha mente, né? Para que eu não seja preconceituoso, eu não venha fazer acepção de pessoas mesmo, né? Que Deus me limpe. É isso que nós temos que pedir a Deus. Vamos agora, Lucas, né? Capítulo 7, verso 47. Por isso, te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Amém. Amém. Então está dizendo, né? Aquele que, vamos traduzir, né? Mas aquele que muito foi amado, se você sente, e nós temos que sentir isso, né? Pelo menos deveríamos, né? Que nós somos muito amados. Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Nós somos muito amados pelo Senhor. Se a gente olha até hoje, né? Quem nós somos, o amor de Cristo por nós é muito grande. Então, quando nós temos essa consciência, né, que o amor de Cristo é muito grande, e ele nos perdoou, ou seja, porque os nossos pecados eram muitos, ele nos perdoou, a consequência disso é que nós vamos amar muito, porque nós temos a consciência que nós somos muito perdoados. Quando eu sou muito perdoado, eu amo muito. Agora, quando eu tenho consciência, né, que eu fui muito pouco perdoado, ou nada perdoado, eu não consigo ter amor. É assim, né? É exatamente nessa dimensão. Foi muito amado, você tem consciência disso que foi muito amado, a consequência, muito amado no sentido de que foi muito perdoado, né? Porque o que nos perdoa é o amor, né? Ou não é? É, né? E tanto a dimensão do Senhor Deus para conosco, como de nós para o nosso semelhante. O que faz com que a gente perdoe alguém é o amor, não é a razão. Se for só a razão, vai ser da boca para fora. Você está perdoado. Lá dentro, você não perdoa coisa nenhuma. Mas você quer estar bem com a sociedade, quer estar politicamente correto, você abre a boca e diz, está perdoado. Ou quer estar religiosamente bem, né? Você abre a boca e diz que está perdoado. No seu interior, você perdoou ou não? Quando é que você vai perdoar de fato? Quando tiver amor. Se não tiver amor no coração, não tem como perdoar. Pela razão, ainda mais quando você está certo. É você que está certo, o outro está errado. Como é que eu vou perdoar? Com razão? Não consigo. É só se o amor de Deus estiver em nossos corações. E que amor é esse? Quando eu entendo que eu, todo errado, né, no pecado, o Senhor Jesus Cristo teve seu grande amor, Deus, né, no seu grande amor, enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por mim. E é um amor que continua até hoje. O grande amor, a graça, a misericórdia do Senhor continua, senão nós seríamos fulminados, né? Seríamos fulminados. Nós só estamos vivos, espiritualmente falando, pela graça e pelo amor de Cristo, então pelo perdão dos nossos pecados. E a consequência é termos amor para com o nosso próximo, né? É isso. Então, o grande amor. Bem, eu vou ler aqui um trechinho até pequeno, de vez em quando eu sempre trago, tá? Quando eu trago isso aqui é só como ilustração. É a Bíblia, é chamado Bíblia Sagrada, um reflexo de Lutero. Então, tem algumas coisas de Lutero, né, que ele fala. Eu trago isso em hipótese alguma para colocar em pé de igualdade com a palavra do Senhor. É só para dizer que é uma fala de Lutero, que os irmãos também podem concordar ou não, né? Ele foi um homem como um de nós, né? Claro que é uma pessoa que foi usada por Deus, né? Porque a reforma protestante veio por ele, mas eu só estou trazendo nesse sentido. Então, o que ele fala com relação a esse versículo 6, né? Que nós estamos lendo em cima do versículo 6, que eu vou ler outra vez. O 6 de Gálatas, capítulo 5, verso 6. Diz assim, porque os que estão em Jesus Cristo não precisam se preocupar em serem circuncidados ou não, porque a circuncisão não tem efeito algum,
pois tudo quanto precisamos é a fé operando pelo amor. Né? Então, Lutero fala o seguinte, com relação a esse versículo 6, ele diz assim, Paulo retrata nesta passagem toda a vida cristã, a saber, que a fé perante Deus é interna e o amor e as obras perante o próximo são externos. De modo que, assim, um homem é totalmente cristão internamente pela fé perante Deus, que não necessita de nossas obras, e externamente perante os homens, aos quais a nossa fé de nada aproveita, mas sim as nossas obras ou o amor. Então, é isso que ele fala, ele está resumindo, né, desse jeito. Ele está falando, olha, você precisa ter as duas coisas, fé e as obras. A fé para você agradar a Deus, porque para Deus as tuas obras de nada adianta. Só que a tua fé que você tem com Deus, para os homens, de nada adianta. Eles não estão vendo isso. Isso é uma coisa você com Deus. Agora, o contrário é verdadeiro. As obras que para Deus de nada adianta, é o que adianta para os homens, né? Ou seja, para o teu próximo, para o teu irmão, né? Para aqueles que precisam. Então, por isso que tem que ter essas duas dimensões, né? Essa dimensão vertical para com Deus é a fé para com Deus, só que agora a fé operando pelo amor. Então, tanto é que ele fala as obras e o amor, ele coloca, né, em pé de igualdade, o amor ao próximo. Se você tem amor ao próximo, necessariamente você vai ter que ter obras. A demonstração desse amor, né, são as obras. Então, é isso. Né? Então, essa completude, né, que teremos como cristãos é quando temos esses dois lados. Né? Não pode ter só um. Então, vai ficar faltando. Né? Tem que ter as duas coisas. Né? Então, que Deus nos abençoe. Vamos continuar, então, a leitura. Agora vem Gálatas, estamos no capítulo 5, versículo 7, diz assim, vocês estavam indo tão bem, que foi que aconteceu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Certamente que não foi Deus. Então, ele está, mais uma vez, aí colocando, né, os irmãos ali em xeque, no sentido de que eles reflitam. Olha, gente, reflitam. Né, o que eu fiz para vocês? Eu trouxe a palavra do Senhor, como ela é, o evangelho genuíno. Eu virei as costas, vocês deram vazão. Vocês não foram firmes, vocês deixaram que outras pessoas viessem pregando um outro evangelho, né? Porque misturou já é outro evangelho. Né? Deu uma misturada e que é isso, né? Então ele pergunta, olha, quem foi que fez isso com vocês? Certamente Deus não foi, porque Deus não é Deus de confusão. Ele não fala uma coisa e depois desdiz o que ele falou e vem falar outra, né? Isso não acontece. Então esse questionamento Paulo está fazendo para esses irmãos, né? Vamos então ler aqui, pedir para a Márcia, 1 aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 26. 1 aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 26. A irmã Neila, se tiver, eu acho que deve estar, né? Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Filipenses 3, versos 13 e 14. E irmão Leonardo, Gálatas, capítulo 3 e verso 1. Gálatas 3 e 1. Então, vamos iniciar aqui com 1 aos Coríntios, capítulo 9, versos 24 a 26. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Amém. Amém. Vou ler também aqui na minha versão, o sentido sempre é o mesmo, né? Mas 1 Coríntios 9, versos 24 a 26. Diz assim, quando estou com aqueles cuja consciência... Márcia, você tem certeza que você leu do 22, aliás, do 24, né? Que você leu do 24, né? Do 24. 24 a 26. Tá certo.
Tá Eu certo? vou ler do 22. Ok. Eu acho que é que tem uma outra... Deixa eu ver aqui. Eu vou ler do 22 em diante, que eu acho que ele fica até mais completo. 22 fala assim: quando estou com aqueles cuja consciência é fraca, torno-me fraco. Sim, qualquer que seja o tipo de pessoa, eu procuro achar um terreno comum com ela para que me permita falar-lhes de Cristo e eu possa salvar alguns. 23. Faço isso para levar o evangelho a eles e também pela bênção que eu recebo quando os vejo vir a Cristo. Numa corrida, todos correm, porém, só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediriam de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Portanto, eu corro direto para o alvo, com esse propósito em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmurra o ar. Eu castigo o meu corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, como o meu escravo. De outro modo, eu temo que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo seja reprovado. Aqui, então, Paulo faz essa analogia, né, do atletismo, porque naquele contexto ali da Grécia, né, e tudo mais, então existia muitas competições, né, existia até um culto ao corpo, o que hoje não é muito diferente, se você pensar não exatamente do lado do atleta, mas do culto ao corpo, tem um monte de gente aí preocupado com essa beleza exterior, né? Não tão preocupado com a saúde interna, e sim, né, com a estética. E muitos até estão se drogando, não é isso? Aquelas drogas, entre aspas, lícitas, né? Lícitas porque às vezes ele compra até com certa facilidade, né? Mas não deixa de ser lícita também para o uso que ele está fazendo. Mas para a pessoa mostrar, né, um corpo muito bonito, muito esbelto, e muitas vezes até se prejudicando internamente. Mas o que Paulo fala, então, assim, né, quando um atleta, qual é o atleta que não está sacrificando o seu próprio corpo, né? Claro que está. A Márcia é atleta aí, né? Já participou muito, mas hoje ainda continua aí. Claro que tem um sacrifício do corpo, né? Por mais que ela goste de fazer, sinta prazer, né? Mas não dá para dizer que se correr uma meia maratona até uma maratona, a pessoa vai muito tranquilo, do jeitinho que comecei, eu acabei. Não, ela passou por várias fases ali que, se o seu psicológico não tivesse muito bem trabalhado, a tendência é desistir, como muitos desistem, né? Inclusive na maratona tem lá, os estudiosos já dizem, tem o quilômetro X, Y, que é onde pega, né? Ali, na média, a maioria das pessoas, quando chega naquele quilômetro, começa a faltar oxigênio e não sei o que, as dores, às vezes, são muitas, né? E é pela insistência que a pessoa vai, ela passa aquela fase. Mas se ele não estiver psicologicamente preparado, no primeiro embate que vier, ele já desiste, não é isso? Então, o que Paulo faz essa analogia é com a vida espiritual, que não vai ser diferente. Nós não podemos achar que viver, né, aqui neste mundo, que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O software desse mundo é do maligno, não é de Deus. E só que nós, como cristãos, temos que viver nesse mundo. Vai ser fácil a nossa vida? Não. Não será fácil. Não foi fácil para o próprio Senhor Jesus Cristo, né? Sabemos lá de tudo que aconteceu com ele, e para os seus discípulos não é fácil para ninguém. Então, não podemos achar que vai ser fácil. Isso significa que não podemos desistir, né? Na primeira vez que a gente chegar, puxa vida, é muito difícil servir ao Senhor, estou achando que eu não vou dar conta, né? Essa fidelidade toda que o Senhor quer não é para mim, eu não consigo ser fiel, não sei o quê, então vou desistir. Aí você descamba, vai para o mundão, e não, aí você está preso, né? Então, a ideia é que você seja livre, a liberdade que Cristo quer te dar é essa. E nós vamos, sim, ter que lutar contra vários dos nossos desejos, várias das nossas vontades. Nós vamos ter que lutar assim como um atleta luta quando ele está nessa lida, né? E é o que Paulo fala, olha, poucos serão vencedores. Quando ele está colocando isso, ele não quer colocar uma disputa espiritual. Esse tipo de disputa, graças a Deus, não existe, né? Imagine se existisse isso. Gente, todos vocês são cristãos, mas só um de vocês será salvo, hein? Só um, se virem aí, que só um vai ser salvo. Ia ser ruim o negócio, né? Que disputa seria essa, né, entre nós? A gente queria que alguém desistisse de ser salvo para a gente ser, sabendo que é só um que vai ser? Não, né? Aquele que chegar, né? Aquele que chegar até o fim,
será salvo, aquele que persistir, aquele que permanecer, né? Então, é nesse sentido, nós temos que continuar para chegarmos lá. Nós temos que chegar nessa linha de chegada, né? Não podemos desistir pelo caminho, mas não podemos esquecer isso. Haverá provas, né? Coisas difíceis, não é coisa fácil. Então, esse contexto aí que a gente leu é para provar que aqueles irmãos, né? Eles estavam ali no caminho e vai vir alguém querendo desviá-los da rota, né? Vai vir alguém querendo desviá-los da rota. É o inimigo mesmo, que ele vai tentar nos destruir. E certamente também alguns tipos de competição, claro que hoje é muito mais vigiado e tudo mais, né? Mas se bobear, né, a depender do caso, vai ter alguém que vai querer desviar você da atenção, né? Vai fazer alguma coisa, né? Tem. Eu lembro que antigamente tinha, hoje nem sei se é permitido, mas acho que ainda é. A Márcia deve saber disso aí. Mas tinha corridas, né? Quando você saía para correr, existia uma turminha lá que eram muito velozes, né? Eles eram já pagos para isso. Eles saíam disparado, que é para ver se um incauto tentaria acompanhá-los, né? Porque você vê um cara muito disparado, você vai querer acompanhar. E nessa aí, porque eles já tinham certeza que eles não iam ganhar. Eles iam logo nos próximos quilômetros, eles já iam até desistir. Eles saíam com tudo, que era para alguém tentar acompanhá-los, e o cara ia desistir, porque você tem que correr 42 quilômetros, 195 metros, que é uma maratona, né? Se você quiser dar tudo nos primeiros 3, 4 quilômetros, você não vai ter gás para chegar até o fim. Então, eles eram colocados ali exatamente para ver se alguém entrava naquela conversa, né? Então, existe... E se você falar de tática militar, também é assim, né? Se você pensar num combate aéreo, é assim que funciona, né? Então, você tem alguns aviões que vão lançar alguns artefatos, né, para destruir aquele avião. Só que na verdade, esse artefato ele vai pelo calor da turbina, ele segue a turbina. Só que se aquele avião que está sendo atacado ele conseguir despistar, então às vezes ele solta, né? O Brasil tinha aí a própria MX, né, que é a tecnologia que já superada, mas eles soltavam umas limalhas de ferro. E aí aqueles torpedos iam pela limalha de ferro, entendeu? Então o avião ia para um lado, ele soltava e despistava. Aí o negócio ia tentar explodir algo que não é mais o avião. Então são táticas, né? Você tenta enganar. E na vida espiritual, nós temos um inimigo que ele vai fazer isso conosco, né? Ele vai soltar um monte de coisa aí, aqueles balões de ensaio, né, que chama, para você sair do teu foco, né? A ideia é que você perca o foco. E nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo ele vai usar quem? Vai usar pessoas. Ele não vai aparecer como espírito aí para te atacar. Ele vai usar pessoas, muitas vezes da tua própria família, da própria igreja, do teu convívio, às vezes muito próximo. Vai usar. Então, você tem que ter muito, né, graça do Senhor e o Espírito Santo para te iluminar, para você perceber essa pessoa, nesse momento, está sendo usada pelo inimigo. Não é para você brigar com ele também, não. Né? Não é para brigar com ele. É você ter o entendimento, orar por ele, aliás, né? Orar, que naquele momento ele está sendo um instrumento do inimigo para que você saia do foco, né? Pedro mesmo ali com Jesus, olha, Pedro, hein? É um apóstolo. Em algum momento o Senhor Jesus Cristo falou para ele, para trás de mim, Satanás. Falou isso para Pedro, né? Para trás de mim, Satanás. Porque Satanás estava usando Pedro naquele momento. Por outro lado, né? Teve um outro momento que foi ao contrário, né? Quando Jesus fez uma pergunta e Pedro respondeu, o que o Senhor Jesus Cristo falou para ele? Olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu espírito, né, que te revelou. Ou seja, que Pedro falou porque o Espírito de Deus estava nele. Então é isso. O ser humano, né, ele vai reagir para lá ou para cá de acordo com o espírito que está dentro dele. Então, muitas vezes, o espírito mal se apodera, qualquer um de nós, se der lugar, isso vai acontecer. Então, às vezes, nós mesmos seremos, se não tomarmos cuidado, pedra de tropeço para alguns. Temos que pedir a Deus misericórdia. Às vezes, com uma palavra, né, uma única palavra que a gente fale, uma palavra dura, né, fora de contexto, e isso pode servir que uma pessoa desista do evangelho, já queira parar, porque não, porque o irmão Jonas falou, às vezes nem eu tenho a consciência do que eu falei, e a pessoa ouviu aquilo, e pegou forte, né, num lugar ali que a gente nem faz ideia. Então, que Deus nos dê graça, possamos entender que temos que ter foco, né, e a nossa direção, o evangelho é genuíno, é puro, e não temos que aceitar nenhuma mudança, porque se nós aceitarmos isso, vai nos tirar do foco, né, que é realmente a cruz de Cristo, né? Nós estamos aí, assim como Cristo morreu, ressuscitou, que aliás é o dia comemorado hoje, né, da Páscoa, nós cremos também que se morrermos com ele, ressuscitaremos. Agora, no mundo tereis aflições, né? Teremos aflição, mas temos que ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus Cristo venceu o mundo, né? Deus nos abençoe. Vamos ler agora Filipenses, capítulo 3, versos 13 a 14. Filipenses 3, versos 13 e 14.
Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, ele continua falando, né, dessa corrida, né, ele usa muito esse exemplo, né, da corrida, e que ele fala, ó, as coisas que para trás já passaram. Eu não vivo do passado, né? Eu estou vivendo aqui a minha vida presente, né, e olhando para o futuro, estou num caminhar, né, o que ficou para trás, ficou para trás. Então, nós não precisamos ficar preocupados com isso, né? Nós, quando eu digo espiritualmente falando, se você fez alguma coisa, que você tem consciência que não foi correto, você já pediu perdão a Deus ou para alguém, né? Se o teu ato prejudicou alguém, você já pediu perdão, e esqueça, confie em Deus, que Deus já te perdoou, o Senhor Jesus te perdoou e pronto, não fique remoendo isso, né? Tem pessoas que vão, mas continuam com a mente lá atrás, lá no passado. Não, o que foi, já ficou para trás, né? E eu preciso, né, ter a minha mente aqui na frente, meu objetivo está na frente, e é aí, eu vou caminhando, né? Nós estamos caminhando morro acima, né? Quem vai para o céu está indo para cima, e quem vai para o inferno está indo para baixo, porque a Bíblia diz que o caminho que leva ao céu é estreito, e poucos andarão por ele, né? Agora, o caminho que leva para o inferno é para baixo, né? E é largo. Aí, para baixo, como diz, tem um ditado, né? Como diz, para baixo todo santo ajuda, né? Ou seja, você vai embalado, né? Às vezes até rolando você vai. Agora, para cima é difícil, né? E, além de tudo, nós temos que nos despir, né? De um monte de coisa, né? É como se estivesse com uma mochila muito grande e tem que ir tirando. É só o mínimo, né, necessário, senão você não consegue, até porque a porta é estreita. Além de estar subindo, a porta é estreita. Você não vai conseguir entrar com uma mochila muito grande, não vai dar. Agora, quem está indo para baixo, aí vai que vai, né? O caminho é largo. Nós não podemos perder isso de mente, né? E é isso mesmo, a figura é essa, né? Então, Paulo fala aí, mais uma vez, nos chamando a atenção, né? Que temos que ter realmente esse foco, né, no Senhor Jesus Cristo, né, na Jerusalém celestial, e temos que deixar para trás tudo aquilo que, até o embaraço, né? Todo embaraço que tão de perto nos rodeia, deixe isso. Não deixe que coisas mínimas, né, venham atrapalhar, né, isso, essa corrida que você está tendo. Não pode, né? E claro que aí você, quem é um atleta, né, não tem que ter um aparato tão grande assim em termos de ferramental, né? Mas certamente vai ter que ter um bom tênis, né? Ela vai escolher um bom tênis para correr, né? Eu lembro que uma vez eu corri, eu era, como diz outra criança pequena lá em Ilhabela, né? Tinha acho que 13 anos. E eu, claro, meus pais também, o que eles podiam dar, né? Na época a gente nem fazia ideia, me deu um conga. Imagine um conga para correr, não tem nada pior do que correr de conga, né? Não tem amortecimento nenhum, nada. Mas para nós era tudo, né? Porque era leve, né? Essa foi a pensamento do meu pai, tem que ser algo leve é um conga, põe um conga e põe o menino para correr aí. E foi eu correr de novo. Claro que certamente não tive nenhum problema, que era criança, e a distância era ali da Barra Velha até o centro, acho que deve ser uns 6 quilômetros, não sei, por aí, né? Mas era isso, claro, que eu não tinha pensamento. Agora, certamente tinha atletas da Portuguesa de Esporte naquela época, né? E eu via lá no pé deles uns tênis tudo diferente, né? A gente, em Ilhabela, não tinha nem para vender aquilo, certo? Porque já é um atleta profissional, então eles tinham todo o cuidado, né? Além do treinamento, né? Quem corre, você vai ver, um tênis vai fazer diferença, né? E a roupa, claro, que tem roupas mais leves, né? Não sei o quê, mas o grande diferencial certamente é o treinamento que esse indivíduo teve, né? Treinou muito, então tem toda uma técnica, né? De respirar, os passos, né? São passos curtos ou passos mais longos? Depende, é numa subida, que tipo de técnica ele usa, né? É numa descida, que tipo de técnica que é numa curva, como é que ele faz a curva? Por dentro, por fora, ou ele faz, né, uma diagonal onde ele já ganha? Ou seja, as técnicas são várias, né? Porque é uma pessoa preparada, né? E o que nos prepara nesse caminho espiritual? É a palavra de Deus, né? A palavra de Deus vai nos preparando a cada momento. Se passa por diversas situações que é o Senhor Deus, por meio do Espírito Santo, que vai fazer você lembrar, né? Por isso que é bom ler a palavra, né? Você vai te lembrar daquilo que vai te preparar para aquele momento. Muitas vezes você está lá, como diz outro, de boa, e vem uma palavra forte, né, de alguém. Você vai pedir graça a Deus, você não vai responder. Às vezes nem na hora e nem no mesmo tom, né? Porque às vezes a vontade que dá é já, pá, respondeu, vai levar, e não. Você vai segurar, não vai falar naquela hora, você vai esperar no momento oportuno que Deus vai te dar, aí você vai falar, e você vai ver que você vai realmente conseguir o teu objetivo, porque você falou, né, na hora certa,
e de uma maneira correta. A pessoa às vezes até vai te agradecer. E se você tivesse falado naquela hora, daria um embate danado e não ia chegar a lugar nenhum, né? Então, isso tudo é o Espírito Santo que nos ensina, e de acordo com a palavra, né? Então, que Deus nos abençoe. Por isso que nós sempre, quando oramos, né, pedimos a Deus que, até mais do que entendermos a palavra, na hora que alguém lê ou que a gente mesmo leia, a gente pede que o Senhor Deus nos faça guardar em nossos corações, né? Que possamos guardar, que ela não venha a sair mais, que possamos entender, claro, né? Mas que possamos colocar em prática. Isso é o principal, né? Que possamos colocar em prática, porque senão a gente vai estar cheio de teoria, conhecemos tudo, mas a nossa prática não condiz, a gente não consegue usar nada daquilo que está na nossa cabeça, aí não vai adiantar, né? Se tiver que ter até pouca coisa na nossa cabeça, mas que esse pouco seja colocado em prática. É melhor do que ter muita coisa e não colocar nada em prática. Que Deus nos dê graça, né? Nos ajude, porque vai ser um conflito, porque a nossa ideia, né, a nossa lógica humana, às vezes vai nos levar para um lado, mas o Espírito nos leva para outro, e que o Espírito possa prevalecer em nossa vida, né? Agora, acho que é Gálatas, capítulo 3, verso 1. Amém. Amém. Os insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Amém. Então, está dizendo, né, insensatos Gálatas, quem que vos ensinou, né? Quem vos ensinou, né, a não obedecer a Cristo? É como se Paulo estivesse perguntando para nós, né, isso, né? Olha, vocês, depois que foram ensinados, vocês chegaram, né, a essa conclusão, vários, se falar de nós, né? Vocês passaram pelas mãos de vários pastores, né, aqueles que já estão há muito tempo aí no caminho, né? Ouviram, né, a palavra pregada por diversos irmãos, né, que Deus usou, pregou, você entendeu, e agora, né, podia nos chamar de insensatos, né? Insensatos, da quem vos ensinou, né, a não dar crédito ou a dar crédito a um outro evangelho? O evangelho é um só, desde que nós, né, ouvimos falar o evangelho, todo mundo fala isso, né? Olha, o evangelho é uma coisa só, não existe como pregar um evangelho, não existe dois evangelhos, o evangelho é só um, e está pautado aqui na palavra do Senhor. Então, nós não podemos nem acrescentar e nem tirar nada, né? Por mais que os tempos mudem, os tempos mudam realmente, né? As culturas mudam, os usos e costumes mudam, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela não tem, né, como mudar a palavra do Senhor. A sua essência é a sua essência. Então, claro que se você for pregar o evangelho lá na África, né, lá no Japão, na China, no Canadá, e cada lugar é um lugar, você tem que se adequar também à questão cultural das pessoas, mas a essência do evangelho vai ser a mesma. Você não tem como mudar a essência do evangelho, né? Ela é a mesma, não podemos alterar isso aí. Então, quando vem uma mistura, nós temos que tomar cuidado e, né, temos que afastar. Nós não podemos deixar que esse tipo de coisa entre. É isso que Paulo está falando, né? Perguntando para aqueles irmãos quem que os fez, né, acreditar numa coisa dessa se eles já tinham aprendido. Então, mais uma vez, Paulo está falando. E aqui nesse versículo 7, né, esse é o objetivo também. Vamos passar agora para o versículo 8, que diz assim, Gálatas capítulo 5, verso 8. Certamente que não foi Deus. Na minha versão aqui só tem isso no versículo 8, né? Então, o versículo 7 ele pergunta, né? Vocês estavam indo tão bem, que foi que aconteceu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Aí o 8 diz, certamente que não foi Deus. Ele fala, certamente não foi Deus, porque Deus, né, ele não é homem para se arrepender, né? Ele ensina de um jeito e depois ele se arrepende, agora vai ensinar de outro. Não. Então, certamente que não foi Deus. Vamos ler alguns versículos aí, irmã Raquel, por favor. São Mateus, capítulo 16, versos 11 e 12. São Mateus 16, versos 11 e 12. A irmã Sofia, 1 aos Coríntios, capítulo 5 e verso 6. 1 aos Coríntios, capítulo 5 e verso 6. Irmã Vanete, Eclesiastes, capítulo 9, verso 18. A irmã Denete, 1 aos Coríntios, capítulo 15 e verso 33. Amém. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão,
mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém. Irmãos, acho que eu só cometi um engano aqui. Tudo isso que eu falei para os irmãos para lerem é com relação ao versículo 9. Então, guardar só um pouquinho aí. Eu até vou deixar, então, os irmãos ainda com esses versículos, mas é para o 9. Para o 8, eu tenho 2 versículos só para o 8. Então, os irmãos guardem esses versículos aí que a gente já vai lê-los. Mas agora eu vou passar para o 8. Então, eu vou pedir para Márcia ler para nós Gálatas, capítulo 1, verso 6. Gálatas 1 e 6. E vou pedir para a irmã Neila, primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5 e verso 24. Primeira Tessalonicenses 5 e 24. Depois a gente passa para o 9, que são esses que eu tinha passado para os irmãos aí. Me desculpe. Gálatas 1 e 6, agora. Gálatas 1 e 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Isso. Então, assim, ele está dizendo que ele ficou, né, abismado, né? Fico abismado, fico boquiaberto. Como é que vocês passaram, né, tão rapidamente, né, daquelas verdades que foram anunciadas para vocês, o evangelho de Cristo, né, para um outro evangelho. Então, que Deus nos guarde, né? A palavra de Deus, nós sempre entendemos assim, né? A palavra de Deus, ela sempre chega em boa hora. Se nós estamos ouvindo hoje, né, nesse domingo, estamos ouvindo essa palavra, porque ela tem serventia para nós. Nunca é à toa, a palavra de Deus não volta vazia. Então, o ensinamento, né, tem sido nesse sentido. Olha, vocês ouviram, se agarrem no verdadeiro evangelho de Cristo, porque chegará momento que vão tentar trazer para vocês um evangelho misturado, né? E hoje já é assim, né? Ou não é? Hoje já é assim. Tem gente que está misturando, por exemplo, evangelho com política, e mistura mesmo, e quer provar, e vai pegar versículos isolados ali para dizer que é assim, e mistura e acabou. E a igreja está lá, segurando uma bandeira lá, de um partido ou de outro, de um presidente ou de outro, e fica essa briga, e, meu Deus do céu, né? Só Deus sabe onde isso vai chegar, o que nos causa realmente tristeza, né? Para não dizer outra palavra, pelo menos tristeza nos causa, porque a igreja não está aqui para isso, não está aqui para isso, né? Mas tem gente levantando essa bandeira e dizendo que é sim, é o contrário, que a igreja tem que se meter com a política sim, tem que se meter. E então aí, homens brigando, né? E aí a televisão filmando, dando entrevistas, pessoas raivosas, rancorosas, falando contra a outra. Eu, sinceramente, não consigo entender que tipo de testemunho cristão é esse, né? Mas, então, não deixa de ser misturas, né? Outro evangelho, pessoas dizendo que o evangelho de Cristo é isso, e nós entendemos que não é. Então, nós temos que ser firmes, né? Não podemos deixar nos contaminar com essas coisas. Temos que refutar. Quem quer que fique fazendo isso, nós não vamos fazer, né? Então, é isso que Paulo também está dizendo aqui. Não deixe que venham falar de um outro evangelho, né? Não mudem tão rapidamente. Se a gente não tomar cuidado, a gente embarca muito rapidamente, né? Nós conhecemos pessoas assim, né? Que vivem pulando de galho em galho, vamos dizer assim, né? Tá, e tudo que é igreja vai onde tem mais gente, é lá que ele está, e não é isso, né? Nós não estamos aqui procurando quantidade, né? Nós estamos querendo servir ao Senhor e fazer a vontade dele, que ele nos ensine a fazer cada vez melhor isso, né? É o que importa para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém. Então, Amém. fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então, o nosso compromisso realmente é com o Senhor Deus, né? Não existe um outro, porque não é isso que o versículo aqui, nós estamos lendo essas referências em função do versículo 8, né? Que Paulo fala assim, ó, certamente que não foi Deus, ou seja, não foi Deus que ensinou vocês, que o 7 fala, vocês estavam indo tão bem, quem foi que, né, que foi que aconteceu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? 8, certamente que não foi Deus, não é Deus,
Não é Deus, irmãos. Toda vez que vem alguma coisa, né, que está nos tirando dessa verdade, pode ser quem for. Pode ser um pastor que você goste muito, né? Um líder religioso que sempre foi um grande exemplo. Se em algum momento ele vier falando alguma coisa que está nos tirando desse foco, nós não podemos segui-lo, não podemos, né? O próprio Paulo falou isso, olha, se eu trouxer um outro evangelho para vocês que não seja esse que eu já anunciei, seja considerado anátema, né? Amaldiçoado, e não aceitem. Mesmo que eu, que já falei um evangelho, venha trazer um outro, não aceitem. Então, ele está dizendo isso. Olha, mesmo que eu venha dizer que eu me equivoquei, gente, agora que eu estou trazendo o evangelho, não aceitem. Ele já está, como diz outro, ele já está dando a letra. Não aceitem. Mas fala assim, ó, você já falou para nós que era para a gente não confiar em você se você viesse falar de uma maneira diferente. Então, você está falando, vai falar para outros. Nós vamos ficar no primeiro. É isso que Paulo está dizendo para eles, né? Não aceitem nem se eu vier falando. Ele vai mais. Nem se um anjo do céu viesse falar de um outro evangelho, não aceitem, porque é anátema. Porque ele está falando, esse evangelho que estou trazendo para vocês, eu aprendi do próprio Cristo. Foi o próprio Cristo quem falou, né? E nós temos aqui toda a revelação da palavra nos evangelhos, que é isso mesmo que Cristo falou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele não falou, eu sou um dos caminhos. Que bom que vocês estão aqui vindo por mim, mas existem outras pessoas muito bem intencionadas que vocês podem segui-los também. Eles também estão pregando o mesmo evangelho. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou, eu sou o caminho, né? Não sou um caminho. Eu sou o caminho, artigo definido e pronto. Então, não tem outro. Deus nos abençoe. Bom, agora sim, nós vamos o versículo 9, né? Que diz assim, basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Basta um pouco de fermento. Então, o exemplo, né, que nós temos aí que nos serve é se entrar uma disseminação, né, alguém no nosso meio que começa com uma conversinha meio fiada, é isso aí, esse fermento. Basta um pouquinho de fermento que daqui a pouco ele vai levedar toda a massa. Nós temos que cortar o mal pela raiz, não pode deixar. Tem que chamar essa pessoa, se for um irmão nosso, chamar, irmão, isso deve estar equivocado. Isso que o senhor está falando, está ensinando, não tem apoio bíblico. E aí, como é que vamos conversar? Então, se for uma pessoa, né, que ele só ouviu, está equivocado, ele vai agradecer e pronto, né? Se ele for uma pessoa mal intencionada, então, possivelmente ele até saia do nosso meio, porque nós não vamos dar brecha para alguém que queira estar no nosso meio falando de um outro evangelho, né? Porque é o que Paulo está falando aqui, ó, um pouquinho, né? É aquilo que dizem que é laranja podre, né? Uma laranja podre, se é tudo junta com as outras, né? Ela vai acabar contaminando todas as outras. E é isso mesmo. Então, nós temos que tomar esse cuidado. Não podemos, né, achar que, tudo pode, vamos que vamos, não. Se tem alguém que está destoando, opa, peraí, o que você está destoando não é de um mero costume, né? Que já não deveria também, mas não é de um costume, de uso e costume. Está destoando da doutrina da palavra de Deus. Então, vamos conversar. Não pode, né? Então, é o que Paulo fala, né? Um pouco de fermento pode levedar toda a massa. Ele é pouquinho, mas ele faz um estrago danado, né? Então, vamos ler alguns versículos, que são aqueles que tinha falado para os irmãos. Então, vamos começar com Mateus, capítulo 16, versos 11 a 12. Amém. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Amém. Amém. Então, está falando, né, exatamente, né, nesse contexto, né, da doutrina dos fariseus. Eles tinham que se guardar disso aí. A doutrina do Senhor Jesus Cristo é uma e dos fariseus é outra. Não dá para misturar, não dá para colocar junto, não, na mesma bacia e juntar tudo ali que vai sair uma boa coisa, não vai. Aquilo ali é fermento. Nós temos que deixar de lado, né? Não podemos aceitar e nem acatar. E ali fala que o Espírito Santo, então, iluminou aquelas pessoas que Jesus não estava falando do fermento do pão. Jesus falava muito por parábolas, né? Não estava falando do fermento do pão, mas estava falando das palavras, né? Daquela doutrina, daqueles que se diziam mestres religiosos, né? Então, nós temos que tomar esse cuidado, hoje em dia, para não deixar misturar pensamentos humanos com a palavra de Deus. Pessoas que embutem, né, alguns raciocínios que eles têm junto com a palavra e daí querem fazer uma doutrina. Então, infelizmente, é por isso que nascem muitas seitas, né? Essas seitas, normalmente, são rompimentos, né? De uma igreja até, digamos assim, tradicional, aí é um rompimento e vira alguma seita. Por quê? Porque são pessoas que querem dar uma misturada.
coisas que eles pensam nas filosofias humanas, querem juntar com a palavra de Deus. E as filosofias humanas, Paulo mesmo fala, né, são vãs filosofias, pensamentos de homem. Não tem nada a ver com o que Deus pensa para cada um de nós, né? Está muito acima, muito além. Não se mistura. Vamos ler agora 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 6. Amém. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Amém. 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 Vou ler até aqui na minha versão também, capítulo 5 e verso 6. Diz assim: que coisa terrível o orgulho de vocês. Vocês não sabem que um pouco de fermento fermenta toda a massa? Então, falando, que coisa horrível o orgulho de vocês, né? A jactância, o orgulho. Isso é uma coisa horrível, né? E isso fermenta toda a massa. Se alguém é um líder, né, e ele tem esse espírito de arrogância, infelizmente, alguns liderados vão segui-lo, né? Porque tem gente que segue a risca, né, o seu liderado. Então, tem que tomar o cuidado. Claro que líder, se ele é só líder, é porque tem liderados, né? Agora, espiritualmente falando, nós temos líderes, só que esses líderes, nós sempre temos que estar olhando para eles à luz da palavra de Deus. Se eles se desviarem da palavra, nós não temos que segui-los em hipótese alguma, né? Porque senão, serão os dois, né? Ele e quem o seguiu, que vão estar fora do caminho do Senhor. Os dois cairão da graça. Então, nós não podemos fazer isso, né? Por quê? Porque há só um mediador entre Deus e os homens, que nós devemos seguir, né? E o caminho realmente é só Jesus Cristo, e é ele que nós temos que seguir. Vamos ler Eclesiastes, capítulo 9, verso 18. Eclesiastes 9, 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Amém. Então, né, aí, em Eclesiastes, né? Um só, né, pecador destrói, né, as coisas boas. Então, nós temos que buscar, né, em Cristo essa unanimidade, né? Essa unidade em Cristo. Ou seja, somos o corpo de Cristo. Estou falando agora da igreja, né? A igreja mística, o corpo místico de Cristo, a igreja. Paulo usa muito essa alegoria, né? Falar dos membros do corpo, né? Os dedos, né? O nariz, a boca, as pernas. Não pode, né? Em algum momento, um queria fazer uma coisa e o outro queria fazer outra, né? O ouvido, vamos ouvir. Temos duas orelhas, digamos, um quer ouvir por aqui, outro fala, não ouve, não dá, que confusão ia dar, né? Não é possível isso. Então, o que Paulo ensina é isso aí, então que nós temos que aprender, né? Nós temos que ter a unidade, o corpo, né, a igreja é o corpo de Cristo, e esse corpo tem um cabeça. A cabeça quem que é? É o próprio Cristo. E se a cabeça é Cristo, o comando vem da cabeça, né? O comando vem de Cristo para o restante. Então, nós estamos unidos todos na cabeça que é Cristo. Não pode, então, um ir para um lado que ir para o outro. Então, na igreja, né, o corpo místico de Cristo, não pode ter esse tipo de dissensão. Se tiver, temos que tratar. Né? Se tiver alguma coisa ali, tem que tratar. Até porque também Paulo ensina, né, que o corpo, se tiver algum membro do corpo sofrendo, todo o corpo sofre, né? Você tem que voltar a tua atenção para aquele corpo. Então, se tem alguma coisa que está destoando, nós temos que dar atenção. Se há atenção por fazer aquele membro, né, voltar para o caminho, porque ele está se desviando, é isso que nós temos que fazer. Com amor, né, fazer com que ele volte. O que não pode deixar é ele, em nosso meio, disseminando uma outra doutrina e vai, porque daqui a pouco é isso aí, né? Um pouquinho de levedo, né, de fermento, vai levedar toda a massa. Então, que Deus nos abençoe e que não venhamos ser, né, motivos aí para levedar massa alguma, né? Mas que possamos ser um membro, né, do corpo de Cristo, que possamos viver em consonância com a cabeça, que é o próprio Cristo. Agora vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém. Amém. Então, né, isso aí é como se fosse um ditado, né? Não vos enganeis.
as más conversações corrompem os bons costumes. Se fosse falar de um ditado aqui, né, que a gente também conhece, olha, diga-me com quem andas que eu direi quem és, não é isso? Quem tu és, não tem um ditado assim? Então, temos que tomar esse cuidado, né? Porque, assim, se você, como o Paulo está dizendo aí, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Você é uma pessoa de bons costumes. Só que você está andando com alguém que toda hora está falando que aquilo lá não é nada disso, que o bom é fazer tal coisa, e vai. Daqui a pouco, né? Se você é o único que está andando numa direção e tem várias pessoas falando coisas diferentes, é muito provável que daqui a pouco você vai embarcar também. Se você se sente sozinho, né? Você se sente meio que vencido pela maioria. Então, a melhor coisa que tem é você se afastar. Se você perceber que tem alguém que toda hora está tendo uma conversa diferente, né, do que você crê, se você puder se afastar, se afaste, né? Se você percebe que a pessoa não está nem um pouco disposta a te ouvir, é aquilo que ele crê e ele não quer mudar, cabe a você, você não fique perto, né? Porque você um servo de Deus, né? Alguém que procura seguir os princípios da palavra do Senhor. Se você estiver andando num ambiente que é totalmente o contrário, se você faz questão de ficar ali, claro que tem vezes que você não tem, há momentos que você não tem como sair, né? Se você está num ambiente de trabalho, coisa do tipo, você é obrigado, ele vai pedindo misericórdia a Deus e vai seguindo o teu caminho. Mas tem hora que você fica se quiser. Então, não faça a opção, né, de ficar num ambiente onde é totalmente contrário à palavra de Deus, aos teus princípios, porque isso vai acabar te contaminando de alguma forma. Então, para evitar isso, saia. O que Paulo então está dizendo, né? As boas conversações, as más conversações corrompem os bons costumes. A pessoa até teve bom costume, mas de tanto ouvir, de tanto conversar coisa ruim, daqui a pouco isso vai levá-lo para um outro caminho, né? Então, que Deus nos guarde. No Raquel, alguém poderia me falar só o horário, só para eu não perder aqui? É 11 horas. 11 horas. Então tá. Então temos que... Deixa eu até anotar aqui. Paramos no versículo 9. Vamos dar sequência a partir do versículo 10. Bem, então que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração para terminar essa parte aqui. Senhor Deus, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, meu Senhor Jesus, virtualmente, mas estamos unidos em espírito e pedimos já no início dessa reunião que o teu Espírito Santo fosse o verdadeiro professor, possa falar aos nossos corações, às nossas mentes, revelando a tua palavra a cada um de nós. Nos dê graça, Senhor Jesus, como falamos nessa manhã, que não venhamos ser apenas ouvintes esquecidos da tua palavra, mas que possamos colocar em prática. Então pedimos a tua misericórdia, a tua graça, Senhor, porque de nós mesmos não conseguimos. Mas se tu estiveres conosco, Senhor Deus, tu nos dará força e graça. Que também venhamos repudiar qualquer outra palavra, qualquer, Senhor Jesus, pessoas que venham falar em teu nome, Senhor Deus, mas que não professem essa mesma fé que temos crido pela tua palavra, porque tu és o caminho, a verdade e a vida, que possamos rechaçar, meu Senhor Jesus, de prontidão, e que não venhamos deixar que esse fermento, meu Deus, venha levedar, meu Senhor Jesus, toda a massa, mas que possamos guardar os nossos corações e a nossa mente possa estar ligada somente a Ti. Tenha misericórdia de cada um de nós, mais uma vez te pedimos, de hoje para todo sempre te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmã Raquel, não sei se tem algum aviso, inclusive, nos falar também como é que está o pastor Felipe. Bom, paz do Senhor para os irmãos. O pastor Felipe está, graças a Deus, cada dia melhor, né? Amém. Como ele está fazendo fisioterapia, então, porque ele perdeu muito musculatura da perna, dos braços, então tem dia que ele está mais cansado, o dia que ele faz exercício ele fica muito cansado. Mas assim, a parte respiratória está bem, né? Ele também está fazendo exercício para respiração, e então ele está se recuperando até muito rápido, a gente assusta um pouco devido à recuperação dele está sendo tão rápida, mas graças a Deus a gente vê assim o Senhor mesmo agindo, né? Então agradeço as orações dos irmãos, né? Hoje à noite ele vai estar no culto do Brasil, né? E eu vou estar aqui no culto daqui. Então, a gente vai trocar. Mas, graças a Deus, ele está cada dia melhor. Então, agradeço também aos irmãos as orações.
O pastor Josué está melhorando, né? Mas também ele, devido ao tempo que ele ficou de cama, também ele perdeu muita massa muscular, né? E aí agora o Paulo estava fazendo uns exercícios com ele e parece que inchou um pouquinho o nervo ciático. Então, ele estava com muita dor ontem. Então peço aos irmãos que orem, né, por ele, para que Deus possa ajudá-lo também a fortalecer também essa musculatura, né? Porque ele já tem 80 anos, né? Então é um pouco mais difícil do que com o pastor Felipe. Mas a gente crê no Senhor, né? Na misericórdia do Senhor, para que fortaleça novamente, né, as pernas dele, para que ele possa ter força para se levantar, para estar mais tempo de pé, né? E isso. Mas eles estão tão bem, né? Eles estão como se diz, a evolução deles está sendo boa na saúde. Então, isso. Hoje a gente tem culto, né, às 7 horas, junto com a igreja de Ilhabela. E, bom, esses seriam os avisos, assim, que mais ou menos eu sei no momento. Amém. Pastor Rubens, que costuma passar, né? Acho que o link, né? Mas acho que ele vai colocar no grupo. Sim. Ele coloca no grupo. Certo. Então tá bom. Vou pedir aqui para o irmão aqui para orar. Irmã Vanete, por favor, pode orar para a gente terminar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graça te damos, Senhor, por ter o privilégio de estar na tua presença. Quero agradecer a ti, Espírito Santo de Deus, por estar conosco, nos ensinando nesta manhã. E quero te pedir que siga nos guardando, nos dando a tua graça e fixando os teus ensinamentos nos nossos corações e nas nossas mentes. Pai Celestial, eu te peço, Senhor, neste dia maravilhoso que tu nos concedeste, estarmos na tua presença cada vez mais, não desviando dos teus caminhos, e te peço, Pai, dirige os nossos passos, Pai. Dá-nos da tua graça, dá-nos da tua unção, e nos dê um domingo na tua presença, um começo de semana, sempre na tua presença. E te peço que tu derrames uma bênção do altos céus sobre a vida de cada um dos irmãos, nos despedimos em paz. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus que abençoe a todos os irmãos. Um bom